Bom dia a todos, muito obrigada pela presença de todos. Temos aqui como evento do Stroke Camp 2021, dando continuidade às nossas atividades, eu gostaria de chamar, então, o professor Marco Pi, Dr. Marco Pi, neurologista, responsável pelo ambulatório de doenças cerebrovasculares do INDC, coordenador da NeuroTI e gerente de protocolo de AVC do Hospital Caxias Dó, que nos trará a palestra sobre atualidades no tratamento do AVC no contexto da pandemia da Covid-19. E agradeço imensamente a participação de todos aqui presentes e ao professor, especialmente ao professor Marco Pi, por diante das suas demandas diárias, ter aceito o nosso convite de nos presentear com a partilha do seu conhecimento. Seja muito bem-vindo, doutor Marco Pi, a sala é sua. Muito obrigado, Ana, pelo convite. Já fizemos outros eventos juntos, né? Alguns até ao ar livre, né? Atendendo pessoas lá no aterro, foi muito bom. E é bom estar mais um dia aqui do combate ao AVC, junto contigo, e para a gente poder falar um pouquinho sobre o tratamento, as novidades que a gente tem e o impacto que o Covid teve sobre o AVC, que a gente viu bastante coisa. Eu vou compartilhar a tela com vocês, peço que me digam se está funcionando. Não está entrando. Leva um tempinho mesmo, tranquilo. Ah, sim. Ainda não apareceu para mim aqui também, não. Uhum. Ah, sim, acho que agora vai. Apareceu para vocês? Acho que está iniciando agora, Marco. Uhum. Perfeito, ok, foi. Tentar botar em tela inteira? Sim. Bom, então, vou falar um pouquinho do que tem de novo, e tem muita coisa nova no tratamento do AVC, principalmente do AVC isquêmico, e falar um pouquinho desse impacto da Covid no AVC, que é uma coisa que, na verdade, vem sendo estudado. A gente tem alguns trabalhos, inclusive, em andamento atualmente sobre isso. Primeiro, o objetivo do tratamento do AVC isquêmico na fase aguda é tentar revascularizar um vaso que foi ocluído. Qual é o princípio disso, o princípio lógico disso? Quando acontece a obstrução de uma artéria cerebral, acontece uma área central, o core da lesão, como a gente chama, onde há um infarto, que esse é irreversível, mas em volta dessa área nós temos uma penumbra isquêmica, uma área de isquemia que a circulação colateral consegue manter viva até a gente revascularizar, ou se não conseguir, aquela área vai virar infarto também. Então é importante que o que a gente quer é salvar essa penumbra isquêmica. Por outro lado, se logo numa fase aguda a gente tem áreas extensas de infarto sem penumbra, não adianta revascularizar, porque aquela área já não tem mais como ser salva. E o risco só é de causar uma transformação hemorrágica. Essa diferenciação é fundamental na escolha e individualização do tratamento de cada paciente quando tem um AVC. Desde 1995, quer dizer, desde o século passado, a trombólise venosa se mostrou eficaz na fase aguda do AVC, e 13 anos depois foi o primeiro grande trabalho que mostrou que a trombólise com uma droga chamada RTPA conseguia desobstruir um vaso, uma chance muito maior do que se fosse feito um placebo, e até 3 horas de evolução. 13 anos depois, em 2008, novos trabalhos mostraram que a gente podia estender essa janela até 4 horas e meia. Mas repare que 4 horas e meia ainda é um tempo muito curto. Isso é contado a partir do início dos sintomas. Então a pessoa começa a ter o sintoma, chega ao hospital, faz uma tomografia, é avaliada, isso tudo, até começar o tratamento, é um tempo muito curto que acaba afastando muitos pacientes de receber o tratamento. A trombectomia mecânica, que é um procedimento endovascular, é um catéter inserido numa artéria, geralmente a artéria femoral, vai até as artérias cerebrais e consegue desobstruir. Isso é um procedimento bem mais novo, que tem assim os trabalhos principais mostrando, comprovando seu benefício, vem de 2015 para cá, mostrando, conseguiram ampliar bastante essa janela terapêutica, primeiro até 6 horas e agora em algumas situações específicas até 24 horas de evolução. E há novas tentativas de expandir essa janela terapêutica. Então,
Se nós temos um paciente que tem um AVC isquêmico, sintomas persistindo por mais de 30 minutos e até 4 horas e meia, e não tendo contraindicação, a gente tem indicação de fazer essa droga, o RTPA, pela veia, numa dose que é menor do que usada para infarto do miocárdio, são 0,9 miligramas por quilo. A gente faz 10% da dose em bolos e o resto em infusão ao longo de 60 minutos, com bomba infusora. Esse é o clássico trabalho do grupo NINDS americano, norte-americano, que foi publicado em dezembro de 95 no New England, que mostrou que usar RTPA até 3 horas de evolução fazia com que um número muito maior de pacientes, uma diferença de 33%, comparado com o grupo placebo, essas pessoas estariam livres de sintoma ou com sintomas mínimos no final de 3 meses. Então, era uma diferença bastante significativa a favor do remédio, mostrando que a gente conseguia diminuir as sequelas desses pacientes com AVC isquêmico. 13 anos depois, em 2008, um trabalho europeu conseguiu mostrar que até 4 horas e meia ainda valia a pena fazer. Em 95, quando esse trabalho do NINDS foi publicado, eu estava na residência. E eu lembro que isso foi um divisor de águas na minha formação. A neurologia tinha uma formação clássica muito contemplativa de doenças crônicas, e a gente aí passou a ter uma outra vertente da neurologia, que era a neurologia de emergência e o neurointensivismo. E foi por esse caminho que eu segui até hoje. Então, eu acho que a gente não só teve uma nova droga que podia mudar a história do AVC, como mudou a forma como a gente vê o AVC, passando a ser visto como uma doença aguda, que tem que ser... a gente tem que intervir precocemente, rapidamente, e mudou até a história da especialidade, que passou a ter uma vertente também de emergência e de intensivismo que não tinha antes. Embora a janela terapêutica tenha sido aumentada para 4 horas e meia em 2008, esse gráfico mostra que quanto mais cedo você fizer a intervenção, melhor. Então, essa curva mostra a chance de benefício comparado com o tempo, e se você fizer a intervenção com 1 hora de evolução, a chance de sucesso é muito maior, ela vai diminuindo, até que depois de 4 horas e meia ela passa a ter um risco maior do que o benefício. Então, quanto mais cedo o tratamento, melhor. É uma outra coisa importante que a gente sempre no dia do AVC e no nosso dia a dia procura também levar essa mensagem para a população de que teve sintomas de AVC, ficou com uma paralisia de um lado do corpo, alteração da fala, uma instalação súbita, aguda, procurar um serviço médico o mais rápido possível, porque quanto mais cedo, maior a chance de ter um tratamento eficaz. Quanto mais o tempo passa, menor a chance da gente conseguir reverter esse quadro. E existem critérios de qualidade para que nós possamos atender esses pacientes com AVC. São critérios internacionais, que quando o paciente chega em emergência, é estabelecido pelo serviço geralmente de acolhimento dessa emergência, o tempo de atendimento daquele paciente com a gravidade do quadro. AVC está entre os quadros que têm que ser atendidos mais rapidamente, junto com dor torácica, que pode ser infarto do miocárdio, junto com insuficiência respiratória aguda. Então, o tempo de chegada até o médico atender são 10 minutos. É uma prioridade absoluta. Até fazer uma tomografia de crânio, 25 minutos. Portanto, ele chega e vai direto para a tomografia. Até ter o laudo da tomografia, 45, e até receber o tratamento, o que a gente chama de tempo porta-agulha, chegar e receber o remédio, 60 minutos. Acesso ao neurologista em 15 minutos. O que a gente faz? Como a Ana me apresentou, eu gerencio o protocolo de AVC do Hospital Caxias d'Or e também estou no grupo de neurologia da Clínica São Vicente, da Casa de Saúde de São José do Maitá, onde também nosso grupo de neurologia, junto com a equipe da emergência, montamos um protocolo de AVC que funciona muito bem também na São José, e nós seguimos esses critérios todos. Como não há neurologista de plantão, isso é feito de forma remota. A gente tem uma escala onde há um neurologista de sobreaviso à distância, ele é contactado, a gente consegue ver as imagens à distância da tomografia, conversar com o plantonista de emergência e decidir o tratamento. Isso é feito imediatamente. O neurocirurgião tem que estar acessível para se houver uma complicação, por exemplo, um sangramento cerebral, que pode demandar uma cirurgia, e ele então tem que estar de sobreaviso para poder atender em até 2 horas. E esse paciente tem que estar no leito monitorado em até 3 horas. Portanto, os procedimentos que têm que ser feitos são feitos na emergência, a gente não espera internar para fazer.
É feito na emergência e depois ele vai ser monitorado para avaliar benefícios e possíveis complicações do tratamento. Esse protocolo, a gente vive fazendo novos treinamentos, retreinando a equipe, e a gente tem conseguido seguir esses tempos nos 2 hospitais em que eu participo desses protocolos. A gente consegue seguir bem adequadamente esses tempos, e isso é muito, mas o tempo todo a gente tem que estar retreinando a equipe, incentivando, mostrando os benefícios quando tem um sucesso que a gente frequentemente tem, para poder manter essa qualidade. Quando é que o paciente não pode receber trombolítico? Quando ele tem sinais precoces de grande extensão do AVC. Então, se logo no início do quadro ele tem uma tomografia com uma enorme área de infarto cerebral, não adianta fazer o trombolítico. Aquela área já está necrosada, não vai recuperar e a gente tem a chance grande de causar uma transformação hemorrágica. Então, isso é o principal critério de exclusão. Pacientes com sintomas muito leves, que estão melhorando espontaneamente, a gente pode excluir se realmente é alguma coisa que não vai levar a um prejuízo na vida diária do indivíduo. Por exemplo, ele está só com uma dormência de um lado que já está melhorando, ou uma perda de força que já está quase normal. Mas se ele tem uma alteração, por exemplo, de linguagem grave, que embora tenha só, mas o força está normal, mas a linguagem é muito incapacitante se for perdida. Então a gente faz o tratamento mesmo assim. A gente só exclui se realmente for sintomas leves que estão melhorando sozinhos e, portanto, não precisa fazer remédio que vai melhorar sem a gente fazer nada e que não vão causar um prejuízo na vida diária. A gente principalmente exclui fatores de risco para complicação hemorrágica. Então, pessoas que tiveram uma cirurgia muito recente ou que tiveram um traumatismo craniano recente, enfim, uma hemorragia digestiva recente, eles têm que ser excluídos porque esse remédio RTPA aumenta muito o risco de sangramento. Ele desfaz o trombo que está obstruindo a artéria, mas ele aumenta o risco de sangramento, então a gente tem que excluir esses indivíduos, porque o risco de uma complicação hemorrágica é muito grande. E se a gente for fazer o RTPA, tem que controlar rigorosamente a pressão arterial. O Gil vai falar aqui logo depois sobre o controle da pressão arterial, que é fundamental para a prevenção do AVC. Mas se o indivíduo teve um AVC isquêmico, na fase inicial, nos primeiros 2, 3 dias, a gente não se importa que a pressão fique um pouco mais alta, porque ela vai ajudar a manter a perfusão cerebral. No entanto, se a gente for fazer o RTPA, não pode ficar alta demais. Mesmo assim, a gente tolera até 180 de pressão sistólica nessa situação. Reparem que é uma coisa muito diferente. O Gil vai falar de prevenção do AVC, que é fundamental que a pressão esteja controlada. E esses níveis de 180 são inaceitáveis nessa situação. Mas nos primeiros dias depois do AVC é uma situação muito específica em que ela pode ficar um pouco mais alta temporariamente para melhorar a perfusão cerebral. Aqui é um exemplo de uma tomografia com um imenso AVC isquêmico. Toda essa área cinza mais escura é um grande infarto cerebral, está até desviando as estruturas de linha média para o outro lado. E esse é um exemplo de uma contraindicação a fazer trombólise nesse paciente, porque essa área toda cinza mais escura não tem como ser salva, ela já está necrosada e vai aumentar o risco de sangrar. Então, nessa situação, a gente não faz RTPA. Sobre o risco de causar isso aqui. Tudo que é branco aqui é sangue. Então, aqui é um exemplo de transformação hemorrágica aos pouquinhos, um grande AVC isquêmico, começou a sangrar a pontos de sangramento, até fazer um hematoma enorme, que aumenta muito a mortalidade nessa situação. Então, isso a gente quer evitar, portanto, a gente precisa demais o neurologista ver essa tomografia antes de liberar a trombólise. Muito recentemente, tem 2 anos, se não me engano, foi publicado esse estudo, Wake Up Stroke Trial, que é um estudo mostrando uma coisa que é muito comum, pessoas que acordam com o déficit. A pessoa tem um AVC enquanto está dormindo. Então, você não sabe que horas começou aquele AVC. Se você não sabe que horas começou, teoricamente, você não pode fazer o RTPA, porque você não sabe se foi há 4 horas ou há 8 horas. Então, não deveria fazer. Esse estudo mostrou que tem uma forma, se você não sabe que horas começou, de ter uma noção se foi há menos ou mais tempo. Então, ele incluiu vários pacientes com AVC isquêmico leve ou moderado, não botaram ninguém com AVC grave, que não sabiam, ΔT é o tempo, desde o início dos sintomas até ele chegar ao hospital. Não sabia o tempo de início dos sintomas. E aí foi feita uma ressonância magnética, usando, para quem não está familiarizado com a ressonância, 2 formas de aquisição de imagem, que foi a difusão e o FLAIR,
Aonde o flare, ele se tiver lesão, é porque já é uma lesão estabelecida, já tem um infarto. E a difusão mostra que tem alteração da membrana celular, mas pode ser reversível. Então, se havia alteração na difusão, mas não havia alteração no flare, a gente induz que esse AVC foi recente, com menos de 4 horas e meia, e, portanto, podia fazer o RTPA. Foram excluídos pacientes que tinham oclusão de um vaso grande, porque nessa situação, vou mostrar logo a seguir, a gente faz a trombectomia mecânica, a retirada mecânica por um catéter do trombo. Infelizmente, o estudo teve que ser interrompido precocemente pela perda de financiamento. Isso é um problema sério nos ensaios científicos. A gente depende do financiamento, frequentemente da própria indústria farmacêutica, e quando eles perdem o interesse, o estudo é interrompido e acaba prejudicando os resultados. Ainda assim, 503 pacientes foram incluídos, o planejado era chegar a 800. O objetivo primário era um paciente sem sequela, com sequela mínima no final de 90 dias. Escala de Rankin é uma escala que avalia o quanto o paciente tem de independência para as atividades de vida diária. O resultado foi significativo a favor do RTPA nessa situação em que você não sabe o tempo de instalação, mas tem uma lesão potencialmente reversível. 53% dos pacientes que fizeram RTPA tiveram uma boa evolução, comparado com menos de 42% dos que não fizeram RTPA, fizeram placebo. Hemorragia intracraniana foi maior em quem fez RTPA, isso é esperado, porque você está fazendo uma droga que aumenta o risco de sangramento, mas não foi significativo estatisticamente, e a letalidade também não beirou a significância estatística, ele não chegou a alcançar, provavelmente pelo número que não alcançou o número total de pacientes inicialmente planejados para serem recrutados. Então, a gente hoje em dia está autorizado a fazer RTPA, se a gente não sabe o tempo de instalação, mas consegue fazer uma ressonância que mostra essa potencial reversibilidade de uma área de isquemia. Eu vou entrar agora na trombectomia mecânica, que é o que tem de mais recente em procedimentos para tratar um paciente com AVC isquêmico na fase aguda. Isso aqui é só um histórico, é o primeiro instrumento, o Mercy Multimercy, são catéteres que são uma espécie de saca-rolha. Eles entram pela artéria femoral, o médico endovascular vai prosseguindo com esse catéter, passa pelo coração, entra pela carótida e vai até dentro do cérebro, geralmente até a artéria cerebral média, que a maioria dos trombos vai para essa região, passa pelo trombo que está ocluindo a artéria, esse saca-rolha puxa então o trombo e ele é retirado. Aqui é um exemplo verdadeiro de uma foto de um trombo imenso que esse saca-rolha tirou. O problema é que esse instrumento ele não era muito delicado, então ele acabava podendo causar lesão na parede arterial. E se você causa lesão na parede arterial, você propicia a formação de um novo trombo. Então você tira um, forma outro e acaba não resolvendo o problema. Ele teve um benefício, mas tinha muitos problemas. A evolução foi o Penumbra, que é um aspirador. É um catéter que tem um aspirador na ponta e tem uma bomba de sucção que fica do lado de fora e que suga esse trombo. Então a chance de causar um dano na parede da artéria é muito menor. O Penumbra é usado até hoje e é muito eficaz. E o que a gente mais usa hoje em dia são chamados stents retrievers. São stents igual o stent que se bota na coronária, só que ele não fica lá. O catéter leva o stent até onde tem o trombo, passa pelo trombo e ele puxa o trombo para fora. Não fica nenhum material dentro da artéria. Ele é retirado. Ele só serve para laçar o trombo e retirar da artéria. São dois que a gente tem principais. O Solitaire é uma das marcas. O Trevo é outra, ele é assim, é um material, um catéter de um metal especial e que, repare que ele não é pontiagudo, então ele não lesa a parede da artéria. Né? Aqui, um outro exemplo de um esquema, né, do Trevo, passando pelo trombo e depois laçando ele, e é esse o histórico que a gente tem dos aparelhos para fazer trombectomia mecânica. Agora, esses aparelhos, na verdade, são usados há muito tempo, desde o início dos anos 2000. O problema é que os estudos clínicos que levaram à sua liberação não foram ensaios clínicos randomizados comparativos. Eles eram séries de casos. Pegava uma série de pacientes, fazia o procedimento e dizia, olha, abriu a artéria aqui, funcionou. Isso não é a melhor forma de fazer um ensaio clínico.
Claro que num estudo onde você faz um procedimento invasivo, não dá para ser o que a gente chama de duplo cego, onde você não sabe o que está fazendo. Claro que você sabe que você passou o catéter ou não, mas você pode selecionar randomicamente, ou seja, sortear pacientes com AVC que vão receber esse tratamento ou um tratamento clínico somente. Isso não era feito. Então, repare, esse gráfico aqui foi publicado em 2011, mostrava essa linha pontilhada de baixo, só mostrando que todos os pacientes tinham um nível de gravidade semelhante ao entrar no estudo. Essa linha pontilhada do meio é o percentual de pacientes que ficam livres de sequela com sequela mínima no final de 90 dias do estudo. E essa linha cheia aqui de cima é a linha que mostra em cada um desses estudos, que é o que tem na linha de baixo do gráfico, né, o percentual de pacientes que abriu a artéria adequadamente. Então, repara, o estudo que serviu de controle foi um estudo que usava, na verdade, o PROACT-2, usava RTPA dentro da artéria, em vez de usar um catéter que retirasse o trombo. Mesmo assim, nesse estudo, 40% dos pacientes teve um resultado clínico bom, mas 65% tinham tido a sua artéria recanalizada. Ou seja, nem todo mundo que tem artéria recanalizada evolui bem. E isso vale para todos os estudos, o Mercy e o Multimercy. E o exemplo mais evidente foi o Penumbra, aquele aspirador, que foi feito no estudo inicial até 8 horas de evolução do AVC. Eles conseguiram abrir mais de 80% das artérias fechadas, mas só 25% dos pacientes tiveram um bom resultado clínico. Então, o que a gente estava fazendo, afinal de contas? A chamada recanalização fútil, que é você abrir um vaso em cima de um tecido que não tem viabilidade. Nesse caso, você não só não melhora a situação, como aumenta o risco de sangramento e de morte do paciente. Então, o risco de morte não acompanhava o risco de recanalização. Em pacientes mais idosos, e NIH é uma escala de AVC que mostra a gravidade do quadro. Quanto maior, mais grave. Então, pacientes mais graves e mais idosos, era pior ainda o resultado. Baseado nisso, começou a se fazer, então, ensaios clínicos, todos esses, Mr. Clean, Swift Prime, Extend IA, Escape, RiverSCATS, todos eles foram ensaios clínicos que randomizaram pacientes até 6 horas de evolução só do AVC, não havia limite de idade, a não ser menores de 18 anos, e conseguiram mostrar que o resultado era brilhante nessa situação, mas com um controle muito maior dos pacientes. Então, o Mr. Clean foi o primeiro deles, mostrou que até 6 horas de evolução, eles randomizaram pacientes para fazer tratamento intra-arterial ou tratamento clínico ótimo, que incluía RTPA. E o objetivo principal era uma escala de ranking de 0 ou 1, que é aquela sem sequela com sequela mínima, no final de 3 meses. Também tinha alguns objetivos secundários, que era ver se o vaso abriu ou não, o tamanho do infarto, enfim, tudo isso. Usou 500 pacientes, 233 receberam tratamento, 267 não receberam tratamento com o Solitaire, que foi o catéter que eles usaram. E repara, não era proibido fazer RTPA. Quase 90% dos pacientes dos 2 grupos receberam RTPA. Então não havia problema fazer e depois fazer também a trombectomia se não funcionou com a RTPA. 32,5% dos pacientes que fizeram a trombectomia tiveram um resultado clínico bom, só 19% dos que não fizeram tiveram um resultado clínico bom. Então, o resultado foi muito melhor a favor de fazer o procedimento. A indicação mais recente ainda, que ampliou esses tempos de tratamento, foi o Diffuse 3 e o Down. Eles usam a trombectomia acima de 6 horas e até 16 horas no Diffuse 3, em que ele usa uma diferença de imagem. Então, ele pega também, na tomografia ou na ressonância, imagem de coração da lesão, que já não tem reversibilidade, comparado com a penumbra isquêmica. Se essa penumbra for grande e o centro da lesão for pequeno, vale a pena tratar, mesmo que seja até 16 horas. Resultado também muito favorável ao procedimento endovascular, a trombectomia mecânica, 44% contra 16%. E o Down é um estudo muito interessante, que foi até 24 horas de evolução, que usou o que a gente chama de mismatch clínico, ou seja, pacientes que tiveram, pela escala do NIH, a escala de gravidade clínica, uma gravidade alta, mas sem lesão na tomografia ou na ressonância, que no caso era ressonância sempre. No Diffuse podia ser tomografia. No Down era só ressonância. Ressonância sem lesão, mas o paciente clinicamente está grave,
valia a pena tratar, mesmo que fosse até 24 horas de evolução. Quase metade teve um bom resultado tratando com trombectomia, só 13% sem usar a trombectomia. Por que tem paciente com 24 horas ainda tem tecido viável? Por causa da circulação colateral. Essa é a grande diferença de um paciente poder evoluir bem ou mal de um AVC, pela história natural dele, é se ele tem uma boa circulação colateral. Se ele entupir um vaso, mas tem uma circulação colateral que mantém a perfusão mais tempo, ele tem uma chance muito maior de responder bem os tratamentos. Se a circulação colateral dele é ruim, ele não tolera nem minutos, às vezes, com aquele vaso interrompido e acaba tendo um infarto, mesmo tratado adequadamente. Então, resumindo a trombectomia, a gente indica para quem tem mais de 4 horas e meia de evolução e, portanto, não pode fazer RTPA, mesmo quem tem até 4 horas e meia, mas tem baixa chance de reperfusão com RTPA, que são aqueles indivíduos com um trombo numa artéria muito grande, por exemplo, na carótida interna ou num segmento proximal da artéria cerebral média, a gente sabe que a chance do RTPA de fazer esse trombo é pequena. Nessa situação, a gente faz o RTPA, mas já chama a equipe de endovascular, que provavelmente vai precisar fazer trombectomia mecânica também. E quem tem até 24 horas de evolução, se tem evidência de uma penumbra isquêmica significativa e, claro, um trombo que o catéter possa alcançar. A trombectomia só pode ser feita até segundo segmento de cerebral média. Mais do que isso, ele não alcança. Então, e cerebral anterior e cerebral posterior é até mais difícil, só se for bastante proximal no início da artéria. Se for num vaso muito pequeno, o catéter não consegue chegar até lá. Ele não passa por um ramo muito pequeno. A trombólise combinada, a gente tem feito muito, é aquele paciente que chega até 4 horas e meia, aqui um exemplo, da primeira paciente que a gente fez trombólise combinada, ela tinha uma hemiplegia esquerda, uma paralisia completa do lado esquerdo. Essa imagem, que a gente chama de hiperdensidade da artéria cerebral média, é um trombo na cerebral média proximal e não tem lesão no tecido ainda na tomografia. A angiotomografia repete isso, aqui o contraste não está passando, onde a seta mostra. Mesma coisa no córtex coronal, tem uma interrupção, e repara que a circulação aqui é muito menor do que do outro lado. Então, ela vai esquemear esse cérebro todo se a gente não fizer nada. Isso aqui é um procedimento que a gente faz chamado estudo de perfusão por tomografia, que só alguns poucos lugares fazem. Na São José a gente faz isso, um dos poucos lugares que fazem aqui no Rio. Que mostra o que está mais azul aqui é uma área que tem baixa perfusão cerebral. Então, uma área que a gente não fizer nada vai virar infarto. Mesma coisa aqui, a lesão definitiva, o core da lesão é o que está aqui vermelho, o que está azul é o que pode ser salvo pela penumbra isquêmica. Aqui é a mesma coisa. A gente tem então um vaso interrompido aqui, a cerebral média, depois de trombectomia mecânica, do lado direito, a circulação volta a funcionar normalmente. Essa paciente teve um trombo enorme de mais de 1 centímetro, retirado de dentro da sua artéria cerebral média, um pequeníssimo sangramento no core da lesão, que não causa nenhum déficit, ela recuperou completamente. E para encerrar, eu queria mostrar para vocês 3 exemplos do que a gente viu nessa pandemia de Covid. A NeuroTI que eu coordeno lá no Caxias d'Or, em março de 2020, se transformou em CTI Covid, e a gente só conseguiu reabrir a NeuroTI em setembro de 2021 agora. A gente ficou 1 ano e meio transformado em Covid. Então, eu, de neurointensivista, virei intensivista de Covid, foi o que eu mais vi nesse 1 ano e meio. Realmente isso certamente mudou a minha vida em todos os sentidos. O inferno que a gente viveu nesse 1 ano e meio não tem precedente. Eu sou formado há 26 anos, nunca vi nada parecido com isso. Espero que a gente nunca mais volte a ver um quadro como esse. E entre os quadros tristes, graves que a gente viu, tivemos a oportunidade de acompanhar alguns pacientes com AVC. O que a gente sabe é que provavelmente o Covid não aumenta o risco de AVC, mas ele torna o AVC mais grave quando ele acontece. Artérias maiores são acometidas. Tem estudos em andamento ainda, mas é o que a gente tem de resultado preliminar. Olha esse exemplo, um homem de 41 anos, jovem, sem nenhuma comorbidade, não era hipertenso, não era diabético, não tinha colesterol alto, internou com um quadro agudo de hemiplegia e ele tinha uma lesão sequencial, que a gente chama, uma lesão na artéria carótida cervical e uma lesão na artéria cerebral média simultaneamente, fazendo esse quadro de AVC. Foi feito uma endarterectomia, isso lá no início da pandemia, 29 de março de 2020, a gente estava começando a pandemia aqui no Brasil. Fez uma endarterectomia usando o
o Solitaire e o Penumbra, os dois juntos, a gente pode usar os dois juntos. Ele ficou, TIS-3 é quando você abre completamente a artéria. Foi colocado um stent e esse ficou na carótida para manter a carótida aberta. Depois disso, o catéter seguiu até a cerebral média, retirou o trombo, recuperação completa, ainda na sala de hemodinâmica. Esse homem provavelmente morreria ou ficaria hemiplégico e conseguiu ficar sem sequelas. Aqui aconteceu com ele, a artéria carótida completamente fechada, obstruída, e depois do stent colocado, uma pequena dentinho aqui, mas já reperfundida, e aí seguiu para a cerebral média, para abrir a cerebral média, que foi completamente aberta também. Então, a circulação rapidamente refeita e esse homem saiu sem sequela. Aqui, só mostrando o tamanho do stent que ficou, é o que mostra aqui é o que mostra nessa chave, né? É o tamanho do stent na artéria carótida, que essa ficou definitivamente. O segundo exemplo, vou mostrar só esse mais um homem mais idoso, de 77 anos, com uma tomografia de pulmão típica do Covid. Eu brinco dizendo que durante esse 1 ano e meio eu vi muito mais tomografia de tórax do que de crânio, durante o tempo que a gente ficou tratando praticamente só Covid. E a tomografia, depois que a gente começa a ver, a gente não esquece mais. Aquela imagem de vidro fosco, difusa, é inconfundível. A tomografia era muito típica. Ele teve o quadro iniciado às 11h30 da noite, isso no dia 7 de abril de 2020. Fez o RTPA, chegou rápido ao hospital, com 1 hora de evolução ele fez o RTPA, mas não melhorou. 1 hora depois, a punção da artéria femoral, ele conseguiu abrir completamente a artéria também, depois de 3 passagens usando de novo o stent retriever, o Solitaire, junto com o Penumbra que aspirou. A escala de gravidade dele no dia seguinte era 4, que é muito baixa. Ele saiu com muito pouca sequela do hospital, recuperou tudo depois fazendo reabilitação, tem uma vida normal atualmente. Tomografia de crânio com um pequeno infarto nucleocapsular à esquerda, ele chama hemiplegia à direita, com um pequeno infarto contralateral, que não causou maiores sintomas. Também aqui o exemplo, essa malha aqui é o stent retriever, é o Solitaire passando, visto por radioscopia, passando dentro da artéria dele, seguindo o caminho por dentro da artéria, e olha o tamanho do trombo que ele tinha dentro da artéria cerebral média dele, que foi retirado. Né? O meu tempo está esgotado, eu estou acabando. Esse aqui é o último exemplo que eu vou dar para vocês. Também em abril de 2020, um paciente de 70 anos, infelizmente esse foi um desfecho desfavorável. Ele tinha uma hemiparesia esquerda de início agudo, escala do NIH 10, que é um AVC moderado, fez o RTPA assim que chegou no hospital, seguido da endarterectomia. No entanto, da trombectomia, desculpa, tinha uma placa aterosclerótica que ocupava 30% do bulbo carotídeo, mas tinha um trombo ocupando completamente. Então, o problema dele era na carótida cervical, não era dentro do cérebro, era no pescoço ainda. Tinha um trombo enorme fechando o pescoço. Foi feita a trombectomia com proteção cerebral, que é um filtro para não deixar passar trombo para frente, né? Só que ele tinha um trombo também no terceiro segmento da artéria cerebral média, que não é acessível pelo catéter. Esse não pôde ser abordado. Certamente um fragmento desse aqui do pescoço, que foi para a cerebral média, não pôde ser abordado. Ele tinha um dedímero, aquela enzima que a gente mede, que é importante para ver risco de trombose, de mais de 21.000, muito alto. A gente viu isso muito nos pacientes com Covid. Pneumonia por Covid característica. Infelizmente, ele não teve um desfecho tão favorável, ele sobreviveu, mas com muita sequela. Aqui a tomografia dele no corte coronal, nem era tanta lesão assim, mas tinha as lesões de vidro fosco. E aqui a arteriografia dele cervical, uma oclusão completa da carótida interna aqui. Esse é o normal do outro lado, aqui completamente fechada. Aqui tudo que é azul é má perfusão, todo o hemisfério cerebral dele mal perfundido. Aqui no pescoço também, a gente vendo a oclusão no corte sagital da carótida dele, oclusão completa, e foi reperfundido. Foi colocado um stent, ele conseguiu reperfundir, mas aquela lesão que tinha na cerebral média, infelizmente, não conseguiu ser acessada. Aqui mesma coisa, aqui quando conseguiu reperfundir completamente, a carótida completamente aberta. O resumo, então, para fechar aqui essa minha apresentação, no nosso protocolo de AVC, um paciente que tenha sinal de alerta para AVC é imediatamente encaminhado para tomografia de crânio, é feito contato imediato com a equipe de neurologia, é feito um protocolo com tomografia convencional, angiotomografia, estudo de perfusão, a trombólise com RTPA é feita sempre que indicada, e a gente aciona a equipe endovascular sempre que tem oclusão de vaso proximal e prepara a sala de hemodinâmica.
Sempre funciona 2 acessos venosos periféricos, pelo menos um com gel 18, que pode ser necessário fazer hemoderivado, alguma coisa assim, então a gente tem que ter 2 acessos bons. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Novamente, Ana Paula, muito obrigado pelo convite. Deixa eu descompartilhar aqui. Acho que sim. Excelente, doutor Marco Pia, excelente apresentação. Agradeço imensamente a generosidade por compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Tenho certeza que vai ajudar muitos profissionais, alunos, pacientes que lhe assistirão. Estamos com 180 inscritos oficialmente no curso. Essa palestra será disponibilizada ainda hoje no canal YouTube do Laboratório de Recuperação de AVC, da UFRJ, e também por e-mail dos 180 inscritos. Então, peço a compreensão dos palestrantes de que, ao vivo, nós temos um público mais restrito, né, é verdade, mas entendemos também que todos estão na demanda do dia a dia, né, e por isso que nós optamos por esse formato síncrono e assíncrono, para poder chegar a mais pessoas esses conhecimentos, né. E eu vou tomar liberdade aqui, Marco, de te fazer uma pergunta, se você não se incomodar, eu vou usar um minutinho da palestra do Gil, mas é muito rápido. É claro que ecoa em todos que te ouvem, né, Marco, a seguinte pergunta: onde eu encontro esse tratamento no SUS? Por favor. Isso é um problema sério. Durante um bom tempo, quando o Corpo de Bombeiros assumiu o atendimento do SAMU, a gente tinha o Getúlio Vargas como referência de tratamento do AVC. Então, qualquer paciente que chegasse numa UPA com sintomas de AVC, era imediatamente contactado o SAMU, tinha neurologista 24 horas por dia, 7 dias por semana no Corpo de Bombeiros, e esse paciente era levado para o Getúlio Vargas, era feito a tomografia e tinha 2 leitos de CTI para trombólise no Getúlio Vargas. Para fazer RTP, naquela época não se fazia trombectomia mecânica. Hoje em dia, esse serviço acabou, funcionou muito bem durante alguns anos, 2 ou 3 anos, e com resultados impressionantes. De 0 de trombose, eles chegaram a quase 200 por ano, era uma coisa muito impressionante. Esse serviço acabou. Hoje em dia, a trombectomia mecânica não é feita no SUS. Isso é uma briga que a gente está tendo dentro da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, junto com o Ministério da Saúde. Em alguns lugares do Brasil já tem, mas no Rio de Janeiro ainda não tem. Por exemplo, no Paraná, o Hospital de Clínicas da Federal do Paraná faz esse atendimento, também com treinamento do serviço de SAMU, que identifica e leva os pacientes para lá, porque eles não têm emergência aberta, mas para essa situação tem. Em Ribeirão Preto eu sei que funciona, em Joinville funciona, em Fortaleza funciona. No Rio a gente não tem ainda nenhum serviço para trombectomia mecânica. E uma briga grande que está sendo feita, que tem um pessoal do HFAG que está brigando muito por isso, mas é um pouco restrito, porque é um hospital militar, né? Mas, assim, os grandes hospitais de emergência, pelo menos trombólise com RTPA, eles podem fazer. Souza Guiar, Miguel Couto, Salgado Filho, Getúlio Vargas, essas grandes emergências têm o RTPA para fazer trombólise e têm tomografia. Eles não têm neurologista, mas têm neurocirurgião de plantão. Então, eles têm condição de fazer o RTPA. Infelizmente, a trombectomia no Rio de Janeiro ainda não é disponível e a gente tem tentado, e como eu falei, quem está brigando muito por isso é o pessoal do HFAG, tentando colocar isso no Rio de Janeiro também pelo SUS. Porque é lamentável, a gente vê um resultado tão brilhante e não consegue fazer isso no Hospital do SUS no Rio de Janeiro. Em outros lugares tem. Obrigada, professor Marco. Então, fica aqui a nossa parceria do Laboratório de Recuperação de AVC da UFRJ, o que nós pudermos juntar esforços para viabilizar essa entrada no SUS, né, da trombólise, da trombectomia. Estamos à disposição para toda parceria possível, né, juntar esforços nessa luta. Acompanhamos no ano passado a doutora Sheila Martins e o doutor Pontes Neto, né, na liderança da Stroke Alliance com o Ministério da Saúde para a implementação da trombectomia mecânica no SUS, que foi aceito, porém implementado apenas na USP de Ribeirão Preto e Joinville, né, que é o nosso grande centro de AVC no Brasil. Exato. Então, a nossa esperança é que consigamos expandir isso para o Brasil todo e chegarmos ao Rio de Janeiro. O meu plano de saúde, gostaria de dar esse exemplo aqui, o meu plano de saúde não cobre esse hospital que o doutor Marco Pia atende,
Então, Marco, vou ter que te chamar em uma emergência. Desculpa, só uma única palavra para falar da Sheila. A Sheila é uma pessoa impressionante. A doação que ela faz em prol do tratamento do AVC no SUS é impressionante. Ela é insistente, ela chateia o ministro da Saúde, os ministros da Saúde, porque pode entrar e sair quem for, ela vai continuar perturbando para conseguir implementar isso no SUS. Ela realmente é uma pessoa diferenciada, Sheila. Sim, eu acho que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem condições de Com se certeza. juntar a essa luta, né? E eu conto com você. O doutor Marco Pires, ele é colaborador do nosso campo, mesmo que à distância, né? Mas ele já foi colaborador desde a primeira edição, lá na Praia do Flamengo, né? Na campanha pública, nos viabilizou material, tudo mais. Já foi palestrante do nosso evento em vários outros momentos. Enfim, fica aqui a nossa gratidão, Marco, pela tua doação, né, do seu tempo e generosidade na partilha do seu conhecimento.